Olá, pessoal, boa noite a todos. Bom encontrar vocês de novo aqui nesse espaço. Fizemos uma estreia maravilhosa, tivemos convidados muito especiais, fizemos uma roda de conversas aqui e foi muito bom. Agradeço a todos que compartilharam, todos que visualizaram. Tivemos aí muitas pessoas reconhecendo, participando, elogiando, trazendo para nós o apoio necessário e nos fazendo acreditar que realmente vamos fazer a diferença, vamos realmente criar um espaço, que é o nosso objetivo, para todas as vozes. Então, parabéns para você que visualizou, que nos incentiva a continuar. E no programa de hoje, também muitas pessoas especiais, movimento estudantil, Sintego, deputada Bia, falando sobre políticas públicas, falando sobre o desenvolvimento para Jataí, o que poderá vir para Jataí em função do governo federal. Isso é muito importante. Tivemos aqui as pautas dos estudantes da UFJ, as pautas do Sintego. Então, muitas coisas para a gente comemorar, né? E eu espero que vocês gostem desse programa, porque eu estou adorando ficar aqui com vocês, conversando e trazendo essas pessoas para contarem as suas histórias. Não se esqueçam, visualizem, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Isso é muito importante para dar certo. E eu conto com vocês, ok? Nós estamos hoje aqui com uma convidada para lá de especial, né? Que tem muita coisa a ver com Jataí, que tem muita coisa a ver conosco. Temos histórias e histórias para contar, né? Eu acho que quando ficarmos velhinhas, a gente vai ter muita coisa para contar. Então, outras vozes para todas as vozes. Obrigada, deputada Bia, pelo carinho de nos receber para falar com Jataí, para falar conosco a respeito da sua agenda, das suas pautas, e também fazer para a gente aqui um pouco de análise de conjuntura, como nos velhos tempos. Você que está tão aí antenada com as medidas, com as políticas públicas federais, goianas. Seja muito bem-vinda, deputada. Boa noite, Soraya. Meus cumprimentos pela iniciativa de montar esse podcast, onde outras vozes e todas as vozes, acho bacana dar oportunidade de dar voz para todas aquelas pessoas que queiram se expressar, que queiram pontuar suas dúvidas, preocupações, até mesmo angústias, expectativas, e por que não dizer de esperança, né, de sonhos e oportunidades. Eu, como nos conhecemos desde a juventude, em que éramos lá naquela época, e não somos diferentes agora, de pessoas que sempre ousadas, sempre determinadas, sempre com muitas esperanças e expectativas, né? Expectativas que a vida foram nos dando a oportunidade de realizar. Expectativas de fazer o melhor na educação, de fazer com que as pautas da educação se tornassem realidade para os profissionais. Então, a gente luta incansavelmente dentro do sindicato, na sala de aula, formando professoras e professores, envolvendo os estudantes, porque nós somos oriundas do movimento estudantil. Eu tive a honra de participar do movimento Reviravolta, que fez história naquele momento, lá nos idos anos 80, né? E o nosso programa hoje está redondinho. Nós temos aqui uma representação super especial do movimento estudantil. A Sara e a Bruna, né? Sara e Bruna vão estar aqui Pois agora mesmo aproveito conosco. para cumprimentá-las e acho que daqui a pouco a Rosa deve estar chegando também, ou já Sim, chegou? também vai Isso. chegar. Então, essa perspectiva para quem faz educação, ela, se não for pessoas ousadas, sempre buscando inovar, sempre buscando criar oportunidades, perspectivas, transformar os sonhos em realidade. E por isso nós sempre fomos apaixonadas por Paulo Freire, né, Soraya? É verdade. Por conta de que
as palavras de Paulo Freire falaram sempre fundo nas nossas vidas, nas nossas almas, para não dizer na nossa formação. E nesse caminho, nós trilhamos. Nós trilhamos procurando fazer, em cada espaço em que a gente esteja, fazer a diferença. Em alguns momentos tem quem goste e tem quem não goste. Mas nós temos muito orgulho, deputada, da sua participação, porque nós observamos ao longo desses anos que você nunca abriu mão, né, das pautas, sempre foi muito fiel à luta, tanto estudantil, quanto sindical, quanto política. Né? A sua fidelidade, a sua construção política nos dá muito orgulho. Eu agradeço, Soraya, porque são ideários que, quando você acredita, você se envolve, trabalha e caminha em cima daqueles ideários. Então, minha vida inteira, eu abracei essas ideias, que naquela época eram chamadas de ideias revolucionárias. Verdade. Né? E eu acho que são, de certa forma, revolucionárias até hoje, até porque os tempos atuais acho que são mais difíceis, se pensarmos bem. Mas, de qualquer forma, aonde a gente pôde trabalhar, seja na sala de aula, seja no sindicato, seja no partido político, seja agora como deputada, nós não desviamos do caminho, nós não mudamos de lado, nós não abandonamos a causa. É verdade. Muito pelo contrário. Mas, deputada, eu gostaria de fazer um encaminhamento muito específico, né, para Jataí. Eu sei que você é de Jataí, nós não abrimos mão disso. Você está em Jataí o tempo inteiro e se preocupa com essa cidade, né? Nós queremos saber de você o que está escrito para Jataí, o que pode vir, o que nós podemos esperar, o que pode acontecer ainda. Eu tenho certeza que vai ter a sua presença, a sua participação, a sua assinatura, né? Então, eu gostaria que esse espaço fosse seu para dizer, especificamente, né, para a nossa cidade, o que você espera. Eu quero poder fazer a diferença para Jataí. E de que forma? Eu quero poder fazer com que o nosso governo, o governo Lula, possa investir, porque a história de Jataí, eu posso dizer que tem uma marca, antes do governo Lula e Dilma e depois do governo Lula e Dilma. E o que nós estamos querendo agora? Nós queremos avançar nessa pauta. Porque se tem Universidade Federal de Jataí, é porque Lula e Dilma assim o fizeram. Sim. Se tem IF, é porque Lula e Dilma assim o fizeram. Se tem a duplicação da BR-060, foi porque a Dilma fez. Cidade Jardim 1, Cidade Jardim 2. Cidade Jardim 1. Mais de 3 mil casas para as pessoas. E poderia continuar falando de diversas e diversas obras importantes, que depois, qualquer hora, eu vou até fazer um levantamento pontual sobre todo o investimento que Jataí sempre obteve dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. E é bom sempre recuperar isso, né, deputada? Porque a população, não sei se tem isso muito presente, mas é claro que quem faz gosta de deixar a sua assinatura, né? Gosta de dizer do seu empenho, da sua luta, né, do seu compromisso com a cidade. Então, eu tô puxando isso, sabe? Eu estou querendo que tenha uma assinatura. E é por isso que, quando você pergunta o que nós vamos fazer para o Jataí, eu quero aqui dizer que nós temos investimentos altíssimos. Começa pelo o aeroporto da cidade, que, lamentavelmente, parece-me que a empresa faliu. Eu já pedi à minha equipe para fazer um levantamento minucioso para saber o que essa empresa recebeu e para onde que foi o dinheiro. Porque eu, inclusive, já liberei verbas para essa empresa, para ela agora dizer que faliu. Faliu por quê? E cadê o dinheiro? Para onde que foi o dinheiro? Então, eu quero saber
Então, eu já estou colocando minha equipe aqui do gabinete para fazer esse levantamento, até porque o PAC 3 já foi lançado, e nesse PAC 3, o estado de Goiás é o 7º estado que mais vai receber recursos do PAC. E entre esses investimentos importantes que o presidente Lula vai fazer em Goiás, Jataí está no cenário destacado. Por quê? Porque vai ter um aeroporto de carga pesada, um aeroporto que vai descer jato, um aeroporto que precisa ser uma realidade, e uma realidade o mais rápido possível. Que só esse ano, a perspectiva dentro do PAC é de ir 22 milhões para Jataí. Ora, isso não é pouca coisa. É um investimento muito grande, né? Muito grande, que nós queremos saber a par e passo para não ter problema de desvio, que nós não compactuamos com isso, para não ter esses problemas que eu perguntei para o prefeito e ele disse que a empresa faliu. Uai, como assim? Então, nós estamos querendo descobrir mais de perto essa questão. Você acha, deputada, que a Câmara Municipal de Vereadores também teria essa responsabilidade de investigar, de fiscalizar? Com toda certeza, até porque recursos do município para isso já está envolvido. Inclusive, o prefeito está me dizendo que vai continuar fazendo terraplanagem às custas da prefeitura. Agora, Então, como assim às custas da prefeitura? Porque a prefeitura tem parceria nisso? Até que ponto? De que forma? Quanto? Como será? Então, tem muitas questões que nós precisamos nos inteirar. É um projeto que já vem de longas datas e que efetivamente até agora não saiu do chão e que nós precisamos de avanços. Eu passei lá semana passada e vi que até os maquinários foram retirados. Lá agora tem, então, somente 3 containers lá, solto lá. Então, muito chato, muito ruim, até porque eu mesmo estava dando entrevista dizendo que nós ajudamos na liberação de 8 milhões. Para onde que foi isso? sim, Eu muito não quero importante que amanhã ou depois as pessoas venham dizer que o governo Lula mandou dinheiro e o trem não aconteceu. Então, Exatamente. eu quero respeito ao dinheiro que vai ser destinado para esse projeto, que eu acho que é muito importante para Jataí. Muito importante. Nós temos aqui uma indústria principal, que é a do conhecimento, que é do polo universitário, que depende muito, né, desse transporte, que depende muito, e isso dá rapidez também, né, nos E aí, processos. Soraya, nesse sentido, já estava ainda em reunião aqui no gabinete, nós vamos colocar equipe nossa para conhecer de perto quanto de dinheiro o governo federal já dispensou para esse projeto e quanto está em vista para realizar a obra, e vamos buscar ver como é que a gente ajuda nesse sentido. Em Agora, relação às além disso, casas, isso, as casas, eu acho que além todo mundo disso, quer saber em Jataí sobre a questão critério, né, início, quando será, isso o povo quer saber. nesse sentido, o PAC tem a questão de saneamento, de obras, diversas questões. Mas o programa Minha Casa Minha Vida, ele veio com um novo formato, inclusive dando oportunidade para quem tem condições, quem tem salário, por exemplo, que ganha até 8 mil reais, ele possa comprar uma casa, e uma casa boa, casa até de 350 mil reais. Então, ele vai comprar uma casa de 350 mil reais e o governo vai dar um subsídio de 170 mil. Olha que maravilha. Então, muitas vezes, as pessoas, quando falam Minha Casa Minha Vida, ele pensa que é só para aquelas pessoas mais carentes, aquelas que não têm, de fato, como pagar. Mas aí, nós temos 3 níveis nesse novo programa. Então, tem a faixa número 1, né, que são as pessoas que, de fato, têm situações financeiras menores, tem a faixa número 2 e a faixa número 3. E aí, chega até 8 mil reais e as pessoas vão poder ir lá e comprar uma casa e pagar, e dentro do programa Minha Casa Minha Vida Nós continuar pagando. poderíamos dizer que seria uma classe média.
né? Isso. Tendo acesso também à moradia, né? Também ao programa para ter moradia. Uhum. E, nesse sentido, inclusive, já pedi à equipe minha aqui para preparar um documento, um panfleto, trazendo essas explicações de forma mais concreta para todo mundo, porque tem muitos professores, tem muitos servidores públicos, tem muitos Exatamente. trabalhadores Uhum. que gostariam de ter sua casa própria e acha que, às vezes, não tem aquele momento que ele foi lá, se inscreveu. Porque a Prefeitura de Jataí abriu para as pessoas irem lá e se inscrevesse para 500 casas. Ótimo, isso é muito Mas importante. importante esse Porém, ponto, deputada, porque assim, aquela inscrição, ela foi para ser um levantamento ou já era efetivamente uma inscrição para as casas? não, na verdade, ali são inscrições que a prefeitura depois vai fazer um levantamento individual para saber quem de fato tem possibilidade de vir até a casa, quem de fato tem necessidade e tem a documentação exigida. Então, esse é o primeiro passo, é colocar para você buscar saber quem é qual é a Que demanda atende o represada, perfil. qual é a demanda represada que tem. O Uhum. momento, de fato, de dizer, olha, a casa é sua, a casa é do fulano, é do Beltrano, é o outro passo, que eu acho que às vezes as pessoas estão meio que confundindo, achando assim, que já se inscreveu, já vai ter a casa. Não, Isso não acontece. caminha dessa forma. E Uhum. mais, e tem agora, essa aí é um patamar. E nós precisamos envolver as pessoas para que aquele trabalhador que tem salário de 4 mil e tanto, de 8 mil, e que ele possa, ele mesmo, ir lá na Caixa Econômica, Uhum. dizer, olha, está aqui meu ganho, meu salário, Só e eu comprovar com quero comprar olerite. aquela casa, ir lá escolher e falar, olha, eu Uhum. tenho a casa, Uhum. já em vista, e aí eu quero comprar essa casa, ela vale X, Tá meu certo. salário é esse, e eu Uhum. quero comprar. E a Caixa vai viabilizar sem precisar intermediar Uhum. outra instituição, nenhum outro ente público. Ele Uhum. mesmo pode ir lá e comprar a casa dentro do programa Minha Casa Minha Uhum. Vida. Então, Entendi. esse outro formato que veio nessa nova forma de lançar, eu achei muito bacana. É uma linha de Então, crédito, né? Abre-se uma linha de crédito para essas isso, pessoas isso. poderem É. ter Só acesso. que, só que quando você fala linha de crédito, não se limita, porque senão fica a Caixa pensando que é só mais um. Não, é dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Por quê? Aham. Porque tem subsídio, né? Certo. Então, linha de crédito você não tem. E nesse Uhum. caso tem subsídio, porque é o programa. Tá Então, certo. isso nós vamos explicar. Agora, é só isso? Não. Tem muito mais. Tem muito mais acontecendo. Tem investimento na agricultura familiar, tem investimento para a reforma agrária, tem investimento para a produção, tem investimento para o pequeno e médio produtor, tem Uhum. investimento para o tem investimento na questão das rodovias, que nós queremos a Uhum. duplicação da BR-060 até Mineiros. Muito Não é só até importante. Mineiros, até Rondonópolis. Então, um Sim. investimento na área de infraestrutura, tem investimento do ponto de vista do mais médico, poder ter mais atendimentos médicos, Ampliação da do Brasil, universidade. do Brasil sorridente, da estruturação das universidades, da Universidade Uhum. Federal de Jataí, tem Uhum. investimento na questão da cultura, tem Uhum. investimento no ensino técnico e tecnológico, Uhum. tem em todas as áreas. Então, inclusive, Soraya, aqui na Assembleia, eu fui desafiada ontem, porque aqui tiveram deputados que estão mais querendo ver se acha defeito, Claro. para dizer que, inclusive em verdades, para ficar Uhum. naquela máxima de quanto pior, melhor. E Sim. tem gente nessa linha aqui. E aí, nós fizemos um compromisso aqui, que Hum. todos os dias eu vou subir na tribuna da Assembleia Legislativa e vou trazer uma pauta positiva do governo Lula. Aham. Todos os dias. Entendi. E hoje eu já comecei. Comecei Ah. ontem citando vários, vários. Aham. Eles ficaram malucos De comigo forma aqui. didática, né? Porque professor é E assim. hoje, eu comecei falando
da notícia muito positiva de ontem, quando a Câmara dos Deputados aprovou o novo arcabouço fiscal, deixando o Fundeb fora do arcabouço fiscal. O que significa isso? Significa dizer que os investimentos para a educação vão continuar sendo investimento e não tido como gastos. Sim. Porque do jeito que vinha agora, falava, não pode pagar o piso para o professor porque atinge o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Sim. E aí os prefeitos, que era o grande argumento aí que o prefeito Humberto tem usado, inclusive, para não pagar o piso. E aí, com essa aprovação tirando a educação, tirando os recursos do Fundeb, do arcabouço fiscal, nós vamos eliminar esse argumento e, principalmente, dizer investimento na educação não é gasto e portanto, fica garantido aquilo que está lá na Constituição, que é de 25% do orçamento, de fato, poder chegar nas escolas, no salário dos profissionais da educação. Então, esse foi um dos pontos que eu já comecei a pontuar. Agora, lógico, tem mais. Aí eu avancei na questão das rodovias. Hoje aqui nós estávamos conversando, porque a BR 060, ela, graças a Deus, não foi privatizada, não foi colocada barreira para cobrar pedágio, como em várias outras rodovias que foi colocado pedágio. Inclusive na 364, que vai para São Simão, um absurdo, cobra muito caro. E aí tem mais, tem lugares que na barreira não pega o Pix, não aceita Pix, não faz pagamento, senão em dinheiro, que é um absurdo, que hoje em dia quase ninguém tem usa cabimento, dinheiro, né? E tem gente que tem que voltar ou então pagar multa, porque são coisas absurdas em tempos de modernidade. Sem falar ainda que tem concessionárias cobrando altos pedágios e não recuperando a rodovia como garante o contrato. Então, nós estamos querendo olhar por esses pontos todos, não queremos que seja mais privatizadas as rodovias federais, assim como nós não gostaríamos que fossem as do estado de Goiás, mas, infelizmente, tem rodovias já sendo privatizadas e nós precisamos de resolver e melhorar tanto aí para a nossa região como para todo o Brasil. Deputada e eu estou entrando Bia, nessa infra, viu? Mas eu estou tentando nisso. Mas como eu tenho uma outra discussão, que eu tenho um pessoal da educação inclusiva que está esperando eu entrar para discutir essa pauta com eles, os professores de apoio, que é um pessoal que tem penado muito por conta das medidas do governo Caiado, e eu, como presidenta do Sintego e como deputada, eu tenho propostas, mas, infelizmente, as coisas não têm evoluído. E aí, o povo que trabalha com a educação inclusiva, essas professoras e professores, estão fazendo uma reunião e me chamaram para entrar nessa reunião, que é agora às 19h30. Mas aí, Soraya, você que vai estar desenvolvendo esse podcast, a gente vai estar sempre pronta para todas as vezes que você tiver interesse de nos ouvir, nós estamos prontos. Tenho certeza que nós temos assunto para os 4 anos de governo Lula. Com certeza. Tenho certeza que notícias boas. E de preferência sempre muito boas. Positivas, com certeza. Para todos os segmentos, para todos os níveis sociais, para todas as pessoas, que eu acho que é isso que vale, né? A gente fazer política, levar coisas boas, mas eu sei do seu compromisso, sei que você nos priorizou, muito obrigada por isso. E seja sempre bem-vinda nesse espaço, que esse espaço é realmente para isso mesmo, para esclarecer, para orientar, para trazer, de preferência, boas notícias, sempre, né? E nós estaremos sempre aqui aguardando a sua agenda, sempre que possível, para nos ajudar aqui a levar isso tudo à comunidade. Muito obrigada, deputada. Um grande abraço. E um abraço aí para a Sara, para a Bruna, para a Rosa e todos. Deus te abençoe aí nessa sua luta, tá bom? Obrigada, Soraya. Tá bom, um abraço. Muito obrigada. Um abraço, até mais. Um abraço, tchau, tchau. Depois vai chegar a sua vez. Então vamos lá, Sara. Podemos começar?
Boa noite, Sara. Um prazer enorme ter você aqui. Sara, esse programa nosso é um programa para dar voz para todas as vozes, sabe? Então, a gente quer conhecer pessoas, conhecer as histórias, os movimentos, a gente quer ouvir, né, essas pessoas, o que elas têm a dizer, o que elas têm a contar para a sociedade jataiense, para todos nós. E aí, Sara, o convite para você, porque eu sei que você participa do movimento super importante, revolucionário, que muitas vezes durante a história do Brasil, né, principalmente, mudou, né, a sociedade, mudou os caminhos, mudou pensamentos. Então, a juventude, ela tem esse perfil, essa característica, ela tem, eu acho que é quase uma função de mudar o mundo. É muita responsabilidade, Sara? Muita, com certeza. E a gente não pode, acho que, esquecer de trazer essa história, né, do movimento estudantil, que foi Exatamente. responsável por muitas lutas. Muitas lutas importantes, né? Então, eu acho que vocês têm assim, esse compromisso por conta da força, por conta da energia que vocês têm, por conta do entendimento. Eu acho que vocês têm muito esse compromisso de mudar a sociedade. Mas, Sara, conta para nós, quem é você, quem é o movimento estudantil da Universidade Federal de Jataí, né? Eu fui do CA, Sara, isso em vidas passadas, né? No século passado. Eu comecei a história da UFG em Jataí quando nós tivemos o primeiro curso, eu sou a primeira turma da pedagogia. Legal. E nós tivemos, então, lá o primeiro movimento estudantil, né, de ensino superior aqui em Jataí. Mas me fala de você, Sara, o que você está fazendo lá? O que você pensa sobre o movimento estudantil? Se você quiser, pode olhar lá naquela Tá câmera. bom. O movimento estudantil é um lugar, assim, pessoalmente, acho que para todo mundo, de muito aprendizado, né? A gente aprende a se relacionar com as pessoas, a gente aprende o nosso lugar na sociedade mesmo ali, a importância da gente estar ali fazendo um papel que cumpre uma função, assim, que pode mover muitas coisas ali dentro. E eu comecei muito revoltada com algumas coisas Qual do é o meu seu curso. curso? Eu sou da biomedicina, da UFJ. Eu comecei me revoltando muito com muitas coisas do meu curso. E ali eu me via sozinha, assim, querendo Mudar as mudar coisas as sozinha. coisas e muito brava com tudo. E aí, a partir desse momento, acabou surgindo a oportunidade, que eu fiquei sabendo que estava tendo processo seletivo para entrar na comissão de elaboração do RGCG. E aí, quando eu entro nessa comissão, eu acabo conhecendo um pouco o que acontece ali naquelas reuniões dentro da universidade, porque a universidade é um espaço muito democrático, né, onde a gente tem todas as decisões acontecendo de forma deliberada, com voto, com democracia mesmo. E ali dentro eu pude enxergar melhor até os incômodos que eu tinha no meu curso, eu comecei a observar ali, né, quem eram as pessoas que estavam a favor desses estudantes ali dentro. E que você não estava sozinha, né? Exatamente. E numa dessas também eu acabei conhecendo pessoas que me mostraram e me ensinaram muito ao longo desse processo, tanto entender também que eu acho que o movimento estudantil é um processo importante de formação política também, da gente não é só estar ali atuando, mas é a gente fazer uma leitura da realidade, isso através de muito estudo e muita... E, infelizmente, também é um processo tomado assim por muitas... não é derrotas, mas assim, a gente acaba percebendo que algumas pessoas que, apesar de pertencer a esse espaço que a gente está, de ser estudante, de não ter uma renda e de ter que estudar, às vezes trabalhar ao mesmo tempo, e não ter ali mínimas condições do tipo ir para a faculdade. A gente tem uma péssima mobilidade urbana aqui na cidade de Jataí, por exemplo, e a gente vê estudantes, às vezes, se alinhando a determinadas decisões que vão estar... às vezes prejudicando ele, sabe? E a partir do momento que eu entrei ali na reunião, eu comecei a fazer essa leitura de que ou a gente está falhando na comunicação ali, de passar para esses estudantes essa realidade, sabe? Ou eles estão sendo comprados por algum discurso ali dentro. E essa é muita realidade dos estudantes, do movimento estudantil aqui da UFJ, né? Muitos estudantes são levados por alguns discursos que acabam
sendo, vamos dizer assim, um tiro no próprio pé, sabe? A gente não... Entendi. Então, essa indignação, Sara, é uma indignação profundamente saudável, né? Porque eu acho que essa indignação que você disse que sentiu e que vários estudantes sentem, aliás, é uma indignação da própria juventude, de querer mudar as coisas mesmo. O que não está bom, o que não deve ser assim, pode ser de outro jeito, né? O que vocês podem fazer? O importante é sentir essa indignação e lutar, né? Porque só ficar indignado Com certeza. na sala de aula é quase como que ficar emburrado, né? Sim. Você se emburra e também não quero brincar, né? Não quero brincar desse jeito. Não, vocês vão para a Com luta, certeza. né? Vocês vão reivindicar aquilo que vocês acham que não está bom, não é isso? Com No certeza. seu curso, tem muita coisa para melhorar? Com certeza. E eu acho até agora, nesse processo de eleitoral para a reitoria, é uma oportunidade da gente poder fazer uma troca dessa gestão que tem um histórico assim de não estar priorizando coisas que são importantes de fato para a gente. E saber que o movimento estudantil ele é um movimento independente, né? Ele não tem que fazer conchavo, vamos dizer assim, com professores, porque é outra classe, né? São outras perspectivas. O movimento estudantil é independente, ele tem que exercer essa independência e ele tem que estar defendendo sempre a questão, os direitos dos estudantes, né? A permanência estudantil, a condições para que aquele estudante se forme. Eu acho que isso é sempre muito importante. E saber, principalmente, que cada representação estudantil dentro da universidade, eu acho que ela é de caráter político, né? A gente não pode achar que você está ali só numa comissão de elaboração do RGCG, apesar de ser muito difícil você querer mudar alguma coisa ali dentro sozinha, né? Com poucas cadeiras, com poucas... Então, está tendo, nesse momento, dentro da universidade, eleição para reitoria, né? Para reitor. E vocês têm debatido bastante as questões, as pautas, as reivindicações com os candidatos à reitoria? Agora, com essa nova chapa que está vindo, a gente está conseguindo ter um diálogo maior dos estudantes com essa parte com essa chapa, né? A gente até está trabalhando com a elaboração do próprio plano de chapa da assistência estudantil. De gestão. Que é uma parte super importante para a gente, porque a gente tem uma universidade sucateada, super nova, que não recebe o orçamento previsto para uma universidade que está começando, que foi desmembrada recentemente. Então, é importante a gente saber que a gente perde muitos estudantes nesse processo. A gente tem vários cursos que estão sem alunos, que estão com pouquíssimos alunos estão indo embora. Então, é importante a gente olhar para essa realidade e, a partir disso, trazer a questão da assistência estudantil. E aí, esse diálogo com essa chapa está sendo muito importante para a gente poder nos levantar novamente, trazer nossos anseios, quais são as coisas que a gente quer, que são prioridades agora, que é a nossa moradia estudantil, por exemplo, que está sendo ocupado um espaço ali na universidade por uma praça que não cumpre uma função social nenhuma de abrigar os estudantes ali. Então, é importante a gente ter esse diálogo com essa chapa atual para a gente poder trazer os nossos anseios mesmo, porque foi uma coisa que não se viu ao longo dos últimos anos de gestão, uma proximidade com os estudantes, uma vontade de ouvi-los. Pelo contrário, a gente se viu uma criminalização. Nas nossas paredes da nossa universidade, elas são limpas, elas não têm história, elas não trazem tudo que já foi conquistado pelo movimento estudantil. A gente tem um apagamento assim da memória. É um branco e um cinza. Sim. Não tem. E a gente, para colar um cartaz, a gente tem que pedir autorização da SECOM ali. É uma coisa ridícula mesmo. E vocês têm como slogan e bandeira de luta, a universidade é nossa, né? E você falou uma coisa, Sara, muito importante, que eu quero puxar, né? Uma parte disso. Você falou sobre a estrutura da cidade, né? Que eu acho que é uma luta bastante antiga dos estudantes a respeito desse item. Vocês já enviaram ao prefeito, à Câmara de Vereadores, vocês já fizeram algum debate, vocês já fizeram alguma audiência pública,
Vocês já reivindicaram isso, essa estrutura? Qual é a estrutura que vocês precisam para ter um acesso mais tranquilo, mais seguro, né? De acordo com os horários, né? De acordo com a demanda dos cursos, dos estudantes? Vocês já fizeram esse percurso? Então, no passado, foi um movimento no qual eu não participei, eu não estava aqui ainda, eu cheguei em 2019, mas lá por volta de 2015, 2016, teve uma manifestação bem significativa assim, para a nossa universidade, e que naquele momento se conquistou coisas importantíssimas em relação ao acesso à nossa universidade, por exemplo, como o CAGE, a questão dos radares ali na nossa rodovia, que é importantíssimo, que a gente tem muito estudante indo a pé até lá, com risco de ser atropelado e morrer, não tem passarela, não tem iluminação. E naquele momento foi uma luta super importante para a gente conquistar essas coisas que agora já se perdeu, né? A gente não vê mais uma iluminação tão adequada, a gente continua não tendo a passarela. A gente teve um problema muito grande com a mobilidade, com a empresa terceirizada responsável pelo transporte aqui na cidade. Viação já está aí ainda? Oi? Viação já está aí ainda? Não, trocou. Agora trocou. tá. Eu não me recordo o nome agora, mas trocou. E deu uma leve melhorada, mas a gente ainda tem lugares da cidade onde o ônibus não passa. A gente tem um ônibus que simplesmente não funciona de final de semana, que é um absurdo, né? O trabalhador, a pessoa não tem direito a. E é uma cidade que tem vontade de ser turística, né? Sim, isso exatamente. Já foi várias vezes conteúdo de discursos em campanhas eleitorais. Exatamente. Que Jataí tem essa vocação, essa vontade de ser polo turístico. Como que você quer que um polo turístico se você não dá uma mobilidade minimamente, né? Um ônibus que não funciona no final de semana, por exemplo. E a partir desse momento, lá voltando para 2015, 2016, onde a gente teve até uma greve, que teve um pouco dessas conquistas, depois de muitos anos de luta, hoje a gente vê uma gestão que está querendo sucatear o nosso CAGE, que está querendo tirar o nosso CAGE, que arruma desculpas para dificultar cada vez mais o nosso acesso à universidade. Então, a gente viu uma gestão que não teve, justamente, você me perguntou essa questão, se a gente já teve algum contato com a prefeitura, a gente não viu, por exemplo, um contato com a prefeitura para a gente adquirir um novo CAGE para os estudantes. O CAGE é um meio importantíssimo ali de levar os estudantes para a universidade, justamente pela mobilidade da cidade ser completamente precarizada. Sim. E hoje a gente precisa de um novo CAGE, a gente precisa de moradia estudantil, a gente precisa de um ônibus que comporte a quantidade de alunos que tem para pegar ele. Você acha que a moradia estudantil é uma bandeira muito forte e é algo assim que consegue unificar? Sabe, assim, a moradia estudantil é uma reivindicação antiga. Sim. Também. Você acha que essa é uma bandeira que consegue unificar todos os cursos? Com certeza, porque o estudante pobre da periferia que chega aqui não tem condição de pagar um aluguel e, às vezes, ele vai ser a primeira pessoa da família. E o passe livre estudantil? É um ponto muito importante a gente trazer, porque Jataí é a única cidade do Brasil. É a única cidade do Brasil? É a única cidade do Brasil? Sudoeste goiano, que não possui o passe livre. É uma conquista importantíssima dos estudantes. E a Catalão até, inclusive, que desmembrou da UFG no mesmo Já tem o passe livre? Já tem o passe livre. Quer dizer que falta vontade política, Bruna? Com certeza. Bruna e Sara. A Bruna está aqui, tá? Mas só que ela está nos bastidores. Então, quer dizer que falta vontade política do reitor, com certeza, do prefeito, com certeza, da Câmara Municipal. Exatamente. Todas essas pessoas envolvidas ainda não deram conta de resolver o passe livre. E é importante a gente falar também que Jataí, eu acho muito engraçado as pessoas falarem Jataí é uma cidade do agronegócio, mas a gente tem que trazer a realidade que é uma cidade universitária, que em torno de 4.500 estudantes que a gente tem hoje na UFJ, movimenta um setor imobiliário enorme aqui na cidade. Você é de onde, Sara? Eu sou de Campinas, exterior de São Paulo. Olha só, eu dizia aqui para a professora Eva que não é só o entorno de Jataí, né? Que faz Jataí hoje ser um polo universitário. Hoje nós recebemos alunos de
de todos os lugares do Brasil. Com certeza. O que é muito importante para nós culturalmente, o que é muito importante na economia, significa muito na economia da cidade. Então, é preciso levar em conta essas pautas. Com certeza. E o estudante, ele está aqui dentro da cidade, exercendo um papel assim, tanto de movimentar a economia aqui municipal, através dos aluguéis, do consumo em geral. Do comércio. Com certeza. E também na pesquisa ali na universidade. Sim. A gente está ali, os hospitais aqui da faculdade, assim, eles são... A gente brinca que eles são sustentados pelos estudantes, pelos internos, pelos estudantes de enfermagem, de fisioterapia. Estagiários, né? Que estão ali. Todas as áreas do conhecimento. Que né? estão ali exercendo um trabalho não pago, exaustivo, que, além de tudo, acaba com a saúde mental dos estudantes, na maioria das vezes. E são pessoas que estão chegando e podem ficar. Né? Se a cidade oferecer uma estrutura, essas pessoas que chegaram podem ficar. Com certeza. Então, não é só o aluguel, mas sim a venda também. Sim. A cidade cresce na sua própria estrutura, né? Infraestrutura. Então, é preciso também fazer com que essas pessoas gostem da cidade ao ponto de ficar na cidade, né? Eu conheço muitos colegas que se formaram e continuaram na cidade, estão aqui trabalhando, principalmente na área da saúde, uma área super importante aqui para a cidade, que muitos pacientes aqui, às vezes, acabam tendo que ir para Goiânia. Então, se a gente tivesse um investimento aqui com uma universidade que a gente tem, a gente poderia avançar muito mais. E essas né? discussões são feitas assim de forma calorosa dentro das assembleias estudantis? Como é que são as assembleias estudantis, Sara? São como no meu tempo, assim, aquela paixão, aquele compromisso, sabe? Aquela vontade de fazer a diferença? Isso ainda circula nos movimentos estudantis? Infelizmente, a gente tem um movimento estudantil muito intermitente assim na UFJ, que ele aparece quando às vezes surge alguma coisa que vai prejudicar muito a vida do aluno, onde ele se identifique e vê que se ele não agir naquele momento pode ser catastrófico, como é o caso da praça. Mas há perseguição? Você acha que uma liderança pode surgir, uma liderança forte, e isso pode também deixar a pessoa com medo de algum tipo de retaliação, algum tipo de perseguição política? Você acha que isso existe dentro da universidade? Os meus colegas que estavam comigo ali no dia da nossa manifestação na praça, numa reunião de consumo, eles saíram de lá apavorados, com medo de serem perseguidos dentro da universidade. Isso acontece muito, isso é uma característica muito forte da atual gestão. Uma gestão... eu entrei na universidade pública imaginando um cenário de que eu veria a maioria dos professores progressistas, de pessoas que defendiam a educação, mas, infelizmente, a gente chega aqui na UFJ, no centro-oeste aqui do Brasil, e a gente vê a maioria de professores conservadores que estão ali, às vezes, votando por candidatos que defendem a educação, mas retirando direitos dos estudantes dali dentro, votando contra a permanência estudantil. E tudo isso está diretamente ligado a gente produzir ciência ali dentro na universidade. E é uma pena que a gente não tenha uma força para poder conquistar e construir tantas coisas aqui, mas é importante que os estudantes se mobilizem cada vez mais e tomem consciência que a nossa participação ali é super importante para construir esse espaço mesmo. Eu vou colocar só uma historinha rapidinha do passado, em que a universidade foi ameaçada de ir embora de Jataí, né? E aí o nosso movimento estudantil, nós dormimos nos corredores aqui do campus Riachuelo, abraçado ao microscópio do laboratório, era a única tecnologia que nós tínhamos, para que garantisse que a universidade não levasse, né, a nossa tecnologia e fechasse o campus. Então, você acha que ainda tem essa paixão a ponto de os estudantes fazerem uma defesa ardente, apaixonada pela universidade, pelo movimento estudantil? A gente passa, acho que, por um momento político atualmente no país, um cenário muito difícil para o movimento social em geral, né? Acho que depois de... Se tem um histórico de um movimento estudantil que vem, ao longo dos anos, sendo perseguido, criminalizado nacionalmente, mas é importante a gente trazer até a questão de, por exemplo, a UFJ, como você falou, da questão
de quererem fechar as portas, a UFJ ela atende, por estar aqui no sudoeste de Goiás, ela atende muitas cidades, quantas pessoas de cidades aqui na região que não têm oportunidade, muitas vezes, de fazer uma faculdade. Só no entorno são 10 cidades. Exatamente. Quantos estudantes aqui da região têm a oportunidade aqui, através dessa... bem posicionada para esse sudoeste, aqui para esse interior, de poder ter uma universidade pública gratuita, de ter acesso à educação de fato. Acho que falta a gente também fazer uma crítica às pessoas que estão nesse movimento, até de o que nós estamos errando em passar, de repente, essa mensagem de mostrar o nosso papel no movimento, qual a importância da gente estar ali, exercendo, ocupando esses espaços, e até engraçado que a gente é chamado de radical, né? Radical, para mim, é quem não defende a educação, quem está querendo construir praça ao invés de construir uma moradia estudantil. Isso, para mim, é radicalismo. Mas, quando a gente quer, de fato, se colocar e mostrar a nossa opinião, o que nós queremos, a gente é criminalizado, a gente é chamado de radical, que a gente quer radicalismo. Na última gestão, na presidência da República, no governo Bolsonaro, houve uma criminalização, houve uma desmoralização das universidades, especialmente as federais. Coisas horríveis foram ditas, né, das universidades federais, que a universidade só tinha drogas, que os professores eram doutrinadores, ainda dizem isso, né? Então, nós tivemos a sociedade confusa. Será que é isso mesmo? Será que a universidade é isso? Né? Como é que a sociedade vê a universidade? Como é que a gente pode abrir a universidade para a sociedade conhecer melhor? Porque não é possível que ainda hoje uma sociedade consegue conceber uma imagem tão negativa, tão pejorativa das universidades. Há pessoas que chegaram para mim, né, eu que estou na universidade há 35 anos, dizendo, não, mas a universidade é um local de droga, né, de distribuição de drogas, de maconheiros. Quem fala isso não conhece a realidade. Mas nós vimos muito isso, a mídia reproduziu, os fake news reproduziram essa realidade. E foi muito triste, foi um momento na história do Brasil muito triste. O que você diz para a sociedade? Eu acho que é um mecanismo que a direita reproduz para poder atacar um lugar de emancipação da população, né? Onde se produz educação, onde as pessoas tomam consciência do direito delas. Então, é um mecanismo muito poderoso que eles têm como arma de poder falar que a universidade tem droga para poder fechar as portas e falar que a gente está gastando dinheiro público, né, o orçamento público para... Mas essa não é a realidade, né? É muito bem manipulado e colocado ali, mas a pessoa que, infelizmente, a parcela da população que ouve, a maioria desses políticos hoje que estão entrando nas universidades e fazendo ataques, limpando os muros, que as histórias marcadas das universidades estão nesses muros. É uma pena, porque tem uma parcela de jovens e do restante da população que vê isso como a realidade, né? Mas que você entra aqui, você sabe o quanto de ciência é produzido, o quanto a universidade pública em si ela é um pequeno espaço do que a gente tem na democracia brasileira. E o quanto ela contribui, né? Com certeza. O quanto ela contribuiu na época do Covid, né? O quanto ela contribui nas descobertas científicas, não é verdade? Quantos projetos, né, a universidade produz que vai beneficiar um conjunto de pessoas na sociedade. Tudo bem, Sara. Ok, foi um prazer enorme receber você. Muito bacana que você veio, você falou muito bem. Obrigada. Tá aí uma liderança, gente. Tá aí, né? Nascendo uma liderança. Você já está aí. Vocês estão assistindo agora o nascimento de uma estrela, o nascimento de uma líder estudantil. Eu preciso formar primeiro. E é muito bacana que ela seja mulher, né? As mulheres estão conseguindo muitos espaços importantes. Eu espero, Sara, que você contribua, faça diferença na universidade,
faça a revolução, seja uma excelente profissional, tá bom? Vamos estar aqui torcendo para você. E quero dizer para você que esse espaço, Outras Vozes, para todas as vozes, é nosso, tá? Que legal. Você pode vir e dizer, e falar, e contar a sua história do jeito que você concebe. Legal, Né? parabéns Do jeito pelo que você trabalho. sabe contar. Estamos muito felizes de dar essa Obrigada. contribuição. E nós queremos dizer que Jataí é uma cidade universitária. Com certeza. Né? Pode se orgulhar disso, pode erguer essa bandeira e pode também investir. Professora Rosa, presidenta. Eu gosto quando a presidenta Dilma fala presidenta. A gente cria uma palavra nova e, ao mesmo tempo, a gente referencia, né? Dá valor à questão da mulher. Isso. Então, eu acho muito bacana a gente se diferenciar e ser presidenta. Então, a Rosa, professora, pedagoga, de luta há muitos anos nessa estrada, dirigindo um dos maiores sindicatos do estado de Goiás. Do município. Ou o maior, né? É. Você está aqui no município, a deputada Bia esteve ao longo dos anos também no estado, muitas conquistas, muitas lutas, idas e vindas para Goiânia incessantemente, né? Isso nos dá muito prazer de saber que você é uma pessoa que tem tanto, né, para contar, para falar, e que você é uma voz que tem sido ouvida e que precisa ser ouvida, falando pelos professores, né? Como é que está o Sintego Municipal de Jataí, professora Rosa? Boa noite, Se Soraya. você quiser, você pode olhar lá também, Tá. para aquela Boa no- câmera. Boa noite, Soraya. Boa noite a toda a sociedade. Eu quero iniciar te parabenizando, né, pela sua iniciativa de criar outras vozes para todas as vozes. Eu acho que isso é muito importante. Assim, dá ideia para a gente que agora todos terão a oportunidade de falar seus anseios, suas angústias, né? E eu acho isso muito importante. E eu quero que você fique à vontade, Rosa, porque o nosso perfil, a nossa característica aqui para o programa é essa informalidade, sabe? É você relaxar, ficar tranquila, solta os ombros, tá? Fica tranquila e pode falar à vontade, pode gesticular, pode falar o que você pensa, não tem problema. Aqui é o lugar em que você não está sendo investigada, não é sabe? É uma entrevista, mas uma coisa bem leve, tem muita leveza. Você pode ficar tranquila e falar para nós. Não é uma cariação. Não. Então, você pode ficar tranquila e falar para a gente como que está o sindicato em Jataí. O que vocês têm feito, por onde vocês têm andado. Eu fico feliz com isso, porque eu gosto de ser de verdade, é assim que eu sou. E agradeço muito por você me deixar, me dar essa liberdade. Isso é importante. Eu acho que as pessoas têm que ser o que são, falar o que pensam e, principalmente, serem bastante autênticas. É assim que eu sou, é assim que eu penso e fico feliz de poder ser eu mesma aqui. Muito obrigada. Soraya, o Sintego, eu fiquei ouvindo aqui antes a entrevista da estudante, a qual eu parabenizo, né, porque é uma menina jovem e de luta. Então, eu fico pensando aqui, assim, ó, todas as pessoas, hoje em dia, precisam lutar. Lutar, e o pior, que a gente luta por direitos. Isso deixa, como ela disse, a gente indignada. Por quê? Olha, tão jovem, ela já está indignada, porque ela está lutando por um direito que é dela, o que não precisaria dela lutar. Ela votou em alguém para isso. Ela votou num prefeito, ela votou num governador, num presidente da República, que, por sinal, graças a Deus, o nosso está voltando os olhos para a gente, e as atividades também, os programas também. Agora a gente tem mais esperança. Quando eu digo que a gente fez o L, é para que a população, para que o trabalhador tivesse vez
né, tivesse voz, e assim esse seu programa também nos relembra isso, né, que agora a gente tem voz, agora a gente pode falar dos nossos anseios, agora a gente pode cobrar sem ser punido, porque essa função de luta, de cobrança, de lutar por direito, deveria ser dos nossos chefes políticos. E, na verdade, tem que ser da categoria, né, da educação, tem que ser dos estudantes e tem que ser da população. Então, por isso, eu acho seu programa muito importante, para que as pessoas possam vir aqui falar dos seus anseios, mostrar para a população que, trabalhando como trabalha, não tem nem tempo de acompanhar ou acompanhar uma administração pública. Então, é um momento das pessoas, quando estiver em suas casas, estar ouvindo, estar vendo o que está acontecendo, estar vendo o anseio da população. Eu espero que todos os professores estejam conosco. Espero que eles se inscrevam no canal, espero que eles curtam, compartilhem para nos dar essa força, né? É verdade. Se a gente puder, nesse primeiro momento, falar entre nós, já está bom demais também. Bom né? demais. Eu com a espero categoria, que... né, com as lideranças, com a comunidade, eu acho que isso vai ser muito bacana. E eu espero que não só os profissionais da educação, mas todo o trabalhador e toda a população, né? Porque assim a gente se mantém mais informado. Mas, respondendo a sua pergunta, das nossas lutas, elas são extensas. Nós temos uma pauta muito extensa. Nós temos uma pauta, como eu disse, de busca de direito, né? Porque antes o Sintego lutava por aumento de salário, né? Para que a gente tivesse uma carga horária, para que a gente tivesse um estatuto para que regia os nossos direitos. Agora a gente luta para manter os direitos conquistados pela nossa categoria. Não, e agora nós fomos chamados recentemente de traficantes. Isso. Como que a gente poderia imaginar que um dia a gente seria chamado de traficante por um deputado, por um grupo de políticos? Né? Quem imaginava isso? E eu ainda digo mais, Soraya, o que me escandaliza e que me deixa assim, muito preocupada é como que a gente é chamado de traficante quando, na época da campanha, as pessoas falam que a educação é prioridade. Então, se um deputado nosso, se um líder político nosso não reconhece a educação como uma formação da sociedade, formação profissional, né, econômica e formação social, de um modo geral. Claro. Se um líder nosso não reconhece que a educação forma o cidadão, ele não merece ser líder. Nós precisamos prestar mais atenção na hora de votar. Quem nós estamos elegendo? Alguém que usa a educação para se eleger, mas que não apoia a educação dos nossos filhos? É isso que a gente precisa estar atento, né? Porque a gente quer formar uma sociedade civilizada, uma sociedade que tem conhecimento, uma sociedade que dê conta de caminhar sozinha. Autonomia. E né? autonomia. E, no lugar de autonomia, substituíram essa palavra autonomia por algo que o professor deveria estar fazendo na concepção deles, que é doutrinar. Isso, né? isso. Enquanto o professor sempre trabalhou com a perspectiva de construir um ser humano pensante, né? Autônomo nesse pensamento, hoje o que é colocado para a sociedade é que o professor ele está doutrinando apenas. Justamente. Né? Sem nenhuma crítica, sem nenhum valor, né, crítico nisso. Isso. Então, a gente precisa reagir em relação a isso. Por isso que a sua presença aqui hoje é muito importante, sabe, Muito Rosa? obrigada. A gente precisa conversar sobre isso. E como se quisesse criminalizar o professor pela violência social. Exatamente. Ao invés de ter o professor como parceiro na orientação da criança, na formação. Né? Mas, lembrando disso, a gente precisa... Você falava das pautas e questionava sobre isso. Nós precisamos aqui agradecer todos os aposentados, porque as nossas pautas deram início com eles.
Eles começaram a lutar pelos nossos direitos. verdade. Eles são os nossos alicerces. É Né? verdade. São eles que nos sustentam aqui. E nós temos que lutar hoje para garantir os direitos que eles conquistaram. E a gente precisa falar isso para essa juventude. A gente precisa mostrar isso para essa juventude. Então, uma das nossas pautas muito importante é tirar esse desconto exorbitante de 14% do aposentado, É verdade. que já Muito bem contribuiu lembrado. uma vida inteira, toda a sua vida profissional, e agora ele ainda tem que pagar. Ele contribuiu durante a sua vida profissional para ter uma aposentadoria calma, onde ele pudesse comprar o remédio, onde ele pudesse ficar em paz. Desviaram esse dinheiro que ele contribuiu, que descontou dele, né, na Previdência, e agora estão cobrando novamente para ele, falando por que a Previdência está quebrada. Uai, que culpa ele tem se ele contribuiu a vida inteira? Mas, professora Rosa, tem alguma ação já direcionada a isso? Existe alguma ação do sindicato, ou da Assembleia Legislativa, ou do próprio governo, ou o presidente da República? Existe alguma ação nesse sentido para derrubar sim. essa medida? Existe, sim. Do Sintego já existe uma ação para derrubar. E nós temos uma deputada da educação, graças a Deus, inclusive nossa amiga, a deputada Bia, né, deputada estadual, que tem nos ajudado muito na educação, está sempre na defesa do direito do profissional da educação. Então, esse projeto é dela e da deputada Adriana, com apoio de toda a bancada do PT. A gente precisa falar isso, as pessoas precisam saber que a gente aqui já está aí, a gente não pode nem falar PT, que o povo já fala que a gente... Que é a criminalização também, né? Isso, mas, na verdade, nós temos projetos, nós estamos na defesa dos direitos, a gente não quer tirar direito de ninguém, mas a gente também não quer deixar tirar os nossos. Nenhum direito a menos. Isso, tem esse projeto da deputada Bia, com a deputada Adriana, em apoio com toda a bancada do PT, e a gente está lutando sempre por isso, porque, na verdade, o que a gente quer é que desconte de acordo com o teto do INSS, que é de 7.800 e alguma coisa lá. E aqui não, aqui em Jataí, por exemplo, desconta para quem ganha abaixo de 2.000, acima de 2.000. Então, assim, lá no estado de Goiás, para quem ganha acima de 3.000. Uai, por quê? Deixa o desconto do teto do INSS, que era antes, para quem ganha, para o que excede acima de 7.800, então vai descontar. Abaixo de 7.800, não. Aliás, o projeto do município era para quem ganhasse acima de salário mínimo. Agora, todo mundo ganha salário mínimo. Imagina, Soraya, salário mínimo é humanamente impossível de sobreviver, a pessoa tem que ter outro trabalho para complementar a renda. E quando chega a se aposentar, não é? A pessoa tem que tomar remédio. E não sei se alguém sabe aí o valor do medicamento hoje, apesar de termos aí no programa já do presidente Lula a volta, né, da farmácia popular, mas existem outros medicamentos que, nessa fase da vida, já são muito caros e muito difíceis de ser adquiridos. Então, é muito complicado. Não, Soraya, todo mundo sabe disso, porque todo mundo precisa de remédio. Um remédio ou outro, a gente sabe que está caro demais da conta. Mas a gente, voltando às pautas, porque eu gosto de voltar ao seu primeiro questionamento, que eu acho que é muito importante, e é a função do Sintego, nós temos várias. Nós temos a pauta desse desconto indevido dos aposentados de 14%, o reajuste do piso, porque a gente, toda vida, todo ano, a gente tem que brigar, sendo que é uma lei federal, e a gente tem que brigar tanto no Estado quanto nos municípios para que a gente ganhe. Já está aí hoje, por exemplo, não paga o piso. E o nosso prefeito fala que está pagando o piso. E não está pagando o piso nem para P1. Nós já mostramos isso com cálculos, com tudo. Quando você pega um contra-cheque, você vai fazer os cálculos, não está pagando o piso. E tem amparo jurídico? Existem um remédio jurídico que possa ser utilizado pelos advogados do Sintego, em que se possa judicializar essa questão, ou seja, possa chamar isso à responsabilidade legal?
Já fizemos isso, já recorremos judicialmente, né, com um processo coletivo. A gente já ganhou, né, na primeira instância. Isso já é favas ganha. Já ganhamos na segunda instância, só falta a ordem de pagamento e o prefeito recorre. Mas a única forma é recorrer judicialmente. É aí que a gente fica indignado. Se é um direito, se é uma lei federal, por que o prefeito não paga sem que a gente tenha que recorrer judicialmente? Isso gera custos para a categoria, isso gera gastos para fazer com que o executivo cumpra com a obrigação dele. Tá vendo? Mas na instância final, cumpra-se. 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 E aí tem que obedecer. Isso. Tem que obedecer. E a gente tem todos esses processos. A gente recorre judicialmente, mas é isso que eu estou falando, que deixa a gente indignado. Porque, veja você, o executivo, eleito pela população jataiense, eleito pela categoria, né? Porque é claro que a maioria da categoria votou nele, votaram nele. Inclusive, ele esteve no Sintego pedindo o apoio do Sintego, e a gente deixou bem claro que a gente apoiaria, desde que ele nos recebesse. Ele prometeu que abriria as portas da prefeitura, que a gente ia negociar, que a gente ia discutir, e o que fosse possível fazer para cumprir a lei, ele faria. Então, agora, para marcar uma reunião com o prefeito, a gente não consegue. Nós conseguimos 2 até então, uma com a deputada Bia e uma antes com a gente, e nunca mais nos recebeu. Então, eu gostaria de deixar aqui o nosso apelo, o apelo da categoria. Olha lá e diga. Para a categoria. Fica o nosso apelo, o apelo da categoria. A Câmara tem uma comissão de educação. Tem. Pois é, mas se a Câmara é a casa do povo, veja você, é aí que a gente fica questionando. Nos recebe super bem, não estou aqui apontando. A Comissão de Educação recebe? Recebe, o presidente recebe, sempre receberam. Agora, só receber e não resolver, não resolve a nossa situação. Resolve. Nós precisamos desse apoio, né? Nós somos muito bem recebidos, agradecemos por isso, mas nós queremos poder contar com os vereadores que nós elegemos. Efetividade. Efetividade é a palavra. É a palavra. Efetividade significa uma ação concreta. Isso. Sem discurso, sem retórica, sem narrativa. É algo concreto, né? Isso. Uma medida concreta em que realmente os professores possam sair de lá, né, ou desse encontro, com algo realmente para comemorar ou para trazer para a sua carreira. Isso. Né? Eu penso assim, o vereador, essa é a minha concepção, o vereador ele não dá conta de tudo, não cabe só a ele resolver, principalmente se ele for oposição ao executivo. Mas eu entendo que o vereador ele foi eleito pelo povo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que defender o povo, a população. O que ele não conseguir defender, então, ele tem que abrir o jogo, falar, olha, eu estou a favor da população, porém, aqui está o meu projeto, que não foi atendido pelo executivo. Mas está acontecendo isso, veio um projeto do prefeito, assim, para ser votado. Ele precisa informar a população, ele precisa estar na mídia falando disso, ele precisa chamar a população e falar, olha, chegou um projeto e nós precisamos lembrar que nós temos vereadores na Câmara que nos informam dos projetos que chegaram. Porém, a gente precisa também do voto dos 10 vereadores, né? Assim como todas as áreas, a agricultura familiar, todos os funcionários públicos de um modo geral, e a educação em especial, que eu posso falar, porque eu estou representando aqui a educação. E assim todas as áreas. Por que você acha que existe esse medo, existe essa dificuldade de diálogo, existe esse distanciamento? Por que você acha que isso, em relação aos professores, me parece que é uma ação bem direcionada? Quem não é recebido, quem não tem diálogo, quem não é atendido, são os professores. As outras demandas, as outras lideranças, os outros são recebidos e há um diálogo estabelecido. Mas há uma dificuldade no relacionamento
entre executivo e categoria de professores. De onde vem isso? Você acha que existe algo específico que possa se dizer? Eu não posso ter uma resposta definitiva, porque essa resposta precisa ser o chefe do executivo, o prefeito, para te dar ela concreta. Porque, na verdade, o que eu entendo, o que eu já ouvi dizer, é que a gente cobra demais. Inclusive, eu já ouvi isso do prefeito, né? Que a gente cobra demais. Agora, eu entendo que eu só te cobro se você me deve. Se você me paga, então eu não tenho que te cobrar. Portanto, se nós, enquanto Sinteg, e eu vou continuar cobrando, porque eu fui eleita no Sinteg para isso, para cobrar os nossos direitos, se não cumprir os direitos, nós vamos continuar cobrando. Então, se paga os direitos, não tem por que não nos receber. Nós não vamos cobrar o que não nos é de direito. Né? Então, eu penso que o problema está aí. É porque a gente cobra demais. Inclusive, eu acho que a gente incomoda. Eu acho que a gente incomoda. Inclusive, eu já ouvi do próprio prefeito falar assim: vocês cobram demais, se eu for atender vocês, eu vou quebrar a prefeitura. A gente não quer que quebra nada. Essa prefeitura de Jataí, da cidade que nós moramos. É como se você estivesse num barco e quisesse que ele afundasse. A gente não quer. A gente quer que valorize todas as profissões, mas a gente só quer que pague o nosso direito, né? Que respeite a lei. Só isso. Cumpra, paga. Só isso. Perfeito, professora Rosa. Perfeito. E nós temos outras demandas, Soraya. Não é, olha, precisa falar aqui das causas do jurídico do Sinteg que ganharam já. Nós ganhamos, né, o ressarcimento indevido, do desconto indevido do IPASGO, né, que descontou da categoria do Estado de 2005 a 2007. Foi preciso uma briga jurídica. Foi preciso uma briga jurídica, nós ganhamos isso na Justiça. Nós ganhamos as horas extras, né, que o pessoal... Também na Justiça. Então, para você ver, nós temos várias pautas, mas a prioridade agora é pagar o piso. Né? E sem contar que aqui em Jataí a gente tem dificuldade, porque a gente não tem apoio para isso, a gente não tem apoio do prefeito. Agora, eu ouvi aqui a Bia conversando com você e falando que tirou o Fundeb do arcabouço. Quem sabe que agora a desculpa acabou. Não há argumento, né? Agora não tem argumento para dizer que não está pagando. Que não está pagando porque não tem dinheiro, porque o Fundeb não está contribuindo, porque vai ter que responder a responsabilidade fiscal. Então, agora eu quero saber qual será a desculpa para não cumprir a lei do piso, para não pagar o reajuste todo 1º de janeiro, sem que a gente precise cobrar. Então, esse microfone é seu, tá? Mas não pode levar para casa, não. Tá. Mas ele é seu para você vir aqui todas as vezes e cobrar. Tá bom. Aqui pode cobrar, pode falar, pode desabafar, entendeu? Isso é importante, porque a gente tem muita coisa e a gente começa a conversar e nós somos as duas da educação, a gente vai lembrando das demandas, que são muitas, e a gente deixa muita coisa escapar. E a gente tem poeira no sapato, né? Verdade. A gente vem de Nós longe. temos história, né, Soraya? Nossa base da educação é de muitos anos. Não que a gente seja velha, mas é que a gente de luta. Ninguém aqui é velho. É verdade, é que a gente é de luta e a gente conhece as pautas. E a gente conhece o descaso que acontece aqui no município de Jataí com a educação. Então, a população precisa saber disso. Porque, justamente, quando a gente faz manifestação na porta da prefeitura, o nosso prefeito vai para a mídia tentar colocar a população contra a gente. Então, a população precisa saber que, quando a gente está na porta da prefeitura, quando a gente está cobrando na mídia, a gente está cobrando o que nos deve, o que nos é de direito. A gente não quer mudar a vida de ninguém, a gente não quer tirar direito de ninguém, a gente acha que toda categoria tem que receber e receber dentro da lei. Nós e vamos essa receber é a nossa luta. muita gente. Professora Rosa, fique à vontade para se despedir, para dizer mais algumas palavras, né, para a sociedade de Jataí. E nós estamos aqui super felizes com a sua intervenção, com a sua presença nesse estúdio. Obrigada. É algo super gratificante poder contar com a sua amizade, né? Muito obrigada. Com o seu empenho, com a sua história. Então, esse estúdio é seu. Pode dizer o que você quiser, não tem censura, tá? Tá. E nós te aguardamos para uma outra vez, tá bom? Eu quero agradecer, Soraya, agradecer você, agradecer por
pela oportunidade. Quero agradecer à minha categoria, que é a educação. Quero dizer para toda a população e para todo o trabalhador, para todo o funcionalismo público, lutem, lutem pelos seus direitos. Ninguém nos dá nada de graça. Está com dificuldade para pagar até o que nos é de direito. Então, lutem. Eu acredito na luta, jamais vou abandonar minha categoria, independente do local que eu esteja, porque essa é a minha origem, é a minha raiz. Eu acredito que a gente tem que lutar. E essa juventude que vem aí me orgulha muito quando eu vejo uma menina, né, representando os estudantes aqui, falando de luta. Essa luta não é nossa, que deveria ser dos políticos, dos nossos líderes políticos, mas já que eles não lutam, vamos cobrar, vamos lutar e mostrar que a gente não aceita não cumprir o direito com a gente. Nós vamos continuar cobrando enquanto a nossa categoria acreditar na gente e votar na gente. Né? Lá no Sinteg, eu sou agradecida por isso, quero aqui agradecer a minha categoria por isso, e saiba, pode contar comigo sempre, que eu estou na luta sempre em prol dos nossos direitos, porque essa luta não é só da categoria, ela é minha origem, minha raiz, é disso que eu vivo, e a minha categoria precisa ser valorizada, porque é a educação que forma o cidadão. E nós vamos continuar lutando para fazer uma sociedade cada vez melhor. Boa noite, muito obrigada. Professora Rosa, muito obrigada por ter vindo aqui conversar agradeço. conosco. Sua presença nos deixa assim, super felizes. Esse espaço é seu, tá? Muito obrigada. Vou te aguardar aqui. E voltamos daqui a pouco para mais papo, para mais conversa boa. Ok? Então, muitas coisas para a gente comemorar, né? E eu espero que vocês gostem desse programa, porque eu estou adorando ficar aqui com vocês, conversando e trazendo essas pessoas para contarem as suas histórias. Não se esqueçam, visualizem, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Isso é muito importante para dar certo. E eu conto com vocês, ok?